jejuo mais, que eu não busco mais na madrugada, que eu não tenho mais ido realmente fazer aquelas campanhas pela família, na segunda prosperidade. Às vezes tem muitas pessoas que mal e mal está vindo domingo, coisa séria. O mais absurdo ainda é quando a pessoa chega ao ponto de faltar uma santa ceia, porque o próprio Deus diz que quando nós não comemos do corpo, não bebemos do sangue, nós temos parte com ele. Então é coisa muito séria a pessoa ter novamente esse avivamento, deixar que essa chama do Espírito Santo possa cada vez mais estar acesa no nosso coração em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abacuque capítulo 3, e para esse avivamento ele está realmente presente em nosso viver, é necessário algo. No versículo 1, ele começa, capítulo 3 de Abacuque, versículo 1, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ele começa: ouvi, Senhor, a tua palavra. E o que acontece, irmãos? E temer. Digam glória a Deus. Então, ele dá algo aqui importante para a igreja, que quando a igreja ouve a palavra, irmãos, imediatamente tem que haver um temor. Deus, a Bíblia nos ensina que não é como o homem. O homem às vezes fala algo e não garante aquilo que saiu de sua boca. A Bíblia declara: o que sai da boca de Deus dura para sempre. Passa céu, passa terra, mas a palavra dele permanece. Esta palavra é digna de todo temor. Esta palavra é digna de reverência. Esta palavra é digna de respeito. Temor, aqui biblicamente falando, é respeitar. Aquilo que Deus fala, respeita. Agora, lógico, existe uma diferença entre uma pessoa que ouve e uma pessoa que escuta. Muitos, infelizmente, estão escutando. Por isso que não está o quê? Entrando o temor. E naturalmente, se não está entrando o temor, ela vai se esfriando. Ela não permanece na presença de Deus. Surgem tentações, ela cede com facilidade. Por quê? Porque ainda não está ouvindo o que Deus está falando. Não entrou ainda o temor no coração desta pessoa, o respeito pela palavra do Senhor. Porque quando ela tem esse temor, ela não vai adulterar. Ela não vai pensar jamais em fazer o absurdo, porque ela sabe que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ela não vai ter um compromisso ilícito, aquele compromisso que ela sabe que não pertence e que Deus não está presente. Ela não vai subtrair, vai pegar aquilo que não pertence a ela, porque ela vai respeitar a palavra. Ela sabe que os mentirosos, todos eles não entrarão no reino dos céus. Então ela vai ser incapaz de inventar uma história, talvez até para se safar de uma situação. Ela não vai falar uma besteira que ela vai ser mal vista no mundo espiritual, tanto pelo diabo e quanto mais importante para o nosso Deus. Então esse temor vai entrar no coração dela. Esse temor vai fazer esta pessoa, voltando a falar, temor aqui em respeito à palavra, a pessoa respeita a palavra, vai dar a esta pessoa uma conduta exemplar. Na casa dela, ela vai mostrar uma diferença daquela pessoa que serve a Deus. Por quê? Porque ela de fato não escuta, mas sim ouve o que Deus fala. E quando ela ouve, nasce esse temor. A mulher vai respeitar sempre o seu marido. A vida conjugal, de acordo, ainda que o natural não queira, mas de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, ela vai ter esse prazer de sempre estar na vida conjugal, tendo prazer com seu marido, tendo prazer com a sua esposa. O filho vai sempre ter esse prazer de respeitar o seu pai e a sua mãe, ainda que ele esteja certo e os seus pais errados. Eu lembro, eu tinha 17, 18 anos, isso que eu não conhecia nem o Evangelho ainda. Uma vez, uma situação que aconteceu, estava marcada uma viagem, na época para, eu não lembro para agora, era o litoral, Peruíbe, se não falar a memória, não é Peruíbe, é algo parecido com esse nome. E chegou no dia exato, a mãe chegou para mim e falou: Souza, você não vai. Eu fiquei indignado na época. Falei: poxa vida, pagamos a passagem, tudo certinho. Mas, poxa, na época entrou aquela indignação: Souza, você foi? Eu não fui, respeitei a vontade dela.
Então esse temor tem que voltar a ter no meio do povo que diz que é de Deus. Porque às vezes você vê um filho, o pai fala, a mãe fala, e o filho quase que entra aqui, né? É o escutar, não ouvir. E sai por aqui não, tem que respeitar. O pai e a mãe sabem que é sempre o que é o melhor para os seus filhos. Da mesma forma, os pais, eles têm que ter essa sabedoria, um temor de Deus, também para respeitar os seus filhos. O próprio Senhor Deus diz que nós não temos que irritar os nossos filhos. Nós temos que nos colocar na palavra. E quando fazemos isso? Quando ouvimos a palavra, quando neste ouvir nascer o temor, a pessoa vai respeitar, sem querer falar, mas de acordo com aquilo que Deus fala, é a pessoa que tem prazer de ser dizimista, porque ela sabe que o dízimo dela vai produzir salvação de almas, vai ajudar a pagar programas que têm entrado em tantos países, no caso do nosso ministério. Mas independente disso, ainda que não tivesse esse compromisso, ela tem esse prazer de dizimar. Por quê, irmãos? Porque ela ouve a palavra, porque ela tem um temor a Deus, porque ela respeita. A pessoa dizima a obra de Deus por temor à palavra, por respeitar a palavra do Senhor. Ela oferta a Deus por esse prazer grandioso de realmente fazer a vontade do Pai e, sobre todas as coisas, de respeitar a palavra, de se submeter à palavra do Senhor. Mas às vezes a pessoa não está ouvindo. Ela entra pelo ouvido, sai pelo outro, e ela vai se esfriando ao passar do tempo. Muitas pessoas, quando tem um certo tempo de igreja, se ela passar um mês se dizimar, antigamente não, no começo, o coração batia forte, meu Deus do céu, eu não posso estar em falta com o Senhor. E às vezes o tempo vai passando, a pessoa vai se esfriando, a pessoa vai esquecendo. Se ela deixar de dizimar uma vez, mais uma vez só não tem problema. A Santa Ceia, faltar um dia só não tem problema. Ela precisa do avivamento. Ela, sem perceber, ela está se esfriando na fé. Então observa aqui, lendo novamente, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Irmãos, quando você ouve a palavra, respeite. E temi, respeitei. Me coloquei diante dela, entendi o querer do Senhor e logo me submeti à mesma. Esqueça o homem, esqueça a doutrina principal da palavra, a doutrina principal que nós temos que obedecer. Placa da igreja, a religião não salva ninguém, mas é quando você tem essa comunhão com Deus, quando você tem essa vida no altar de Deus. Temos que ter uma congregação onde temos um pastor que vai ser usado pelo nosso Deus a trazer o recado de Deus para ensinar a igreja o caminho da salvação eterna. Temos que ter essa preocupação. Mas o mais importante é a pessoa ter essa comunhão com Deus, é a pessoa ter vida, é a pessoa respeitar aquilo que sai da boca do Senhor. Ela não vai adulterar, não vai fornicar, ela não vai mentir, ela não vai fazer o absurdo, ela vai ser aquilo que Deus tem e deseja que ela seja. Então, lendo novamente: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí quando ele teme, quando ele respeita, ele fala algo importante para Deus. O que ele fala? Ó Senhor, me perdoe, e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Ele observou que no meio dos anos, no meio da temporada, no meio da caminhada, e tem muitas que estão nesse processo e que tem que fazer a mesma coisa que Abacuque ele pede. O quê? Senhor, aviva a minha fé. Se a minha fé está um pouco abalada, está apagada, que o Senhor possa me avivar. Se eu não estou mais dizimando como eu dizimava antes, eu preciso desse renovo, desse avivamento. Se antigamente eu perdoava, não estou mais perdoando, me ajuda a ter esse avivamento. Quando alguém me ferir, eu não guardo nem um segundo. Jesus já perdoa a pessoa na hora, já abençoa ela em nome de Jesus. Nós temos que nos colocar naquilo que Deus quer, irmãos. Nós temos que parar de ser aquele religioso que parece ser algo que no fundo não está sendo, mas sim ser temente a Deus, obedecer completamente aquilo que Ele tem. A Bíblia diz que os planos de Deus, isso lá em Jeremias capítulo 29, são os melhores para o seu povo, pensamento de paz. Mas quando esse pensamento ele vem, quando nós tememos, quando nós assumimos
o propósito dele. E às vezes não é fácil. Concordo plenamente. Às vezes é aquele projeto, aquele plano que você fala, meu Deus do céu, mas o que as pessoas vão falar? Aí está a diferença entre a pessoa não dar importância no que os outros vão falar, e sim se colocar no plano perfeito que Deus tem para cada um de nós. Tem uma pessoa na Bíblia Sagrada que me chama a atenção, irmãos. É uma pessoa que foi muito usada por Deus, e Deus tinha um plano na vida dela que não era fácil, mas ela se submeteu, ela aceitou plenamente. Deixa aqui marcado para que nós possamos voltar depois para cá. Você indo um pouquinho a coisa para frente, você vai encontrar Lucas. Vai lá para o capítulo 1. Lucas. Pode desligar e falar que por enquanto a gente não está. Fala que por enquanto só Jesus vai falar. Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca se esqueça. Qual é a primeira parte da mensagem? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temeu, respeito. Deus falou, obedeça. Senhor, estou aqui. Há pecado na vida, chega diante do Senhor. Deus, eu errei. Ele vai te perdoar. E passe realmente a andar nesse temor que vai alegrar o coração de Deus, que vai dar condição de você ser uma pessoa completa, uma pessoa realizada, uma pessoa a ver de fato a glória de Deus. Muitos não têm visto justamente por causa disso, porque não tem realmente tido aquele respeito pleno. Não é porque a pessoa está prosperando na vida, adquirindo bens talvez materiais, tendo isso, aquilo, que significa que ela tem comunhão com Deus. Manassés, a Bíblia diz que reinou 55 anos e fazia o que era mal aos olhos de Deus, mas uma hora a casa dele caiu. Então a pessoa tem que ter esse temor, esse respeito para com a palavra. Olha o que essa pessoa ela fez, mas que temor, que respeito. Conhecemos bem a história dessa jovem. Capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Vamos fazer a leitura? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada estava sendo preparada para o casamento com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, quando ela olhou aquilo, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Diga glória a Deus. O Senhor Deus tem olhado para cada um de nós, irmãos. Nós temos achado graças aos olhos dele, ao ponto dele fazer esse ato lindo, maravilhoso, e dar o filho dele por nós. Agora resta o quê? A pessoa se colocar no plano dele. Maria estava ali já preparada para o casamento, estava desposada, e de repente ela ouve o anjo do Senhor falar. O Senhor Deus, irmãos, até o dia de hoje enviou seus anjos para falar com a pessoa. Quando usou para falar com Maria: pastor, tem anjo? Tem. A Bíblia diz que o anjo que Deus envia são os pastores. Resta a pessoa estar atenta àquele recado. Pastor Adriano até pregou sobre isso. Ele sobe a escada, fala com Deus, pega o recado, desce na terra para dar realmente, para transmitir esse recado a Deus, de Deus para o povo. Ele, faz a parte dele, e nós temos que fazer a nossa, em ouvir o que Deus fala, para realmente que o temor possa vir, e a pessoa possa de fato respeitar a palavra. Ela ficou a princípio assustada com aquela saudação
que o anjo estava dando. Ela não entendeu no começo, mas o que será que o Senhor Deus quer comigo? Às vezes a pessoa não entende, às vezes é um chamado de Deus para fazer a obra. Ah, pastor, eu não tenho capacidade, mas o homem nenhum tem. A capacidade quem dá é o Espírito Santo. Nós temos que apenas ouvir, temer, respeitar o chamado de Deus e saber que Ele capacita, que Ele dá toda a ferramenta que a pessoa precisa. E quando falamos fazer a obra de Deus, não é simplesmente apenas colocar um terno, uma gravata, falar com um pastor, que é um obreiro, não. É fazer aquilo que Deus pede para você fazer. É falar do amor dele para alguém quando você está no ponto de ônibus. É fazer uma visita no hospital. Quantas vezes nós não fazemos isso? Pessoas estão ali padecendo, sofrendo, mas não temos coragem de ir fazer uma oração. Pastor, não conheço ninguém, mas o Senhor Jesus conhece. E necessita, Ele precisa de um corpo. Deus é Espírito, precisa de um corpo para fazer a obra dele. Nós temos que nos colocar nessa posição e fazer com esta alegria, levar realmente a salvação ao nosso vizinho. A pessoa sabe do sofrimento dela e sabe que Jesus é a solução. Ah, não tem coragem, pastor, mas a religião dela. Não, ela tem que conhecer a verdade de Deus, que vai trazer libertação a esta pessoa, que vai fazer ela realmente conhecer o poder e conhecer a salvação. Porém, muitas vezes, nós não respeitamos a palavra e deixamos esse negócio de lado. Deus tem realmente olhado para nós. Temos achado graça aos seus olhos, mas temos que obedecer o que Deus fala. Esse é o temor, é respeitar a vontade do Senhor, é respeitar a palavra. Ela fez isso, versículo 31. Eis que, o anjo falando, vamos ler novamente o 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Que lindo, irmãos. Maria olhou assim, pensou, ela estava prestes a receber o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ai, que maravilha. Pastor, eu queria ser essa pessoa a receber Jesus. Então receba hoje. Basta você falar: Jesus, eu te recebo. Maria estava recebendo no ventre, logo em seguida no coração. Você recebe hoje, agora no seu coração, para Ele mudar a tua história, para Ele mudar a tua vida. Então receba Jesus na sua vida. Assuma, não se importe com aquilo que as pessoas vão falar. A Maria aqui, olha só, sendo preparada para o casamento. Olha o detalhe, vamos ver, versículo 32. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Ou seja, ela não tinha tido nenhum relacionamento conjugal. Ela não conhecia, ela estava sendo preparada ainda para casar-se. Isso é para nós também. Nós temos que nos preparar para um único marido, para uma única esposa. Esse negócio de conhecer um, conhecer outro, não é coisa de Deus, não. A pessoa tem que firmar um compromisso e fazer aquilo que Deus quer. E não fazer nada antes do casamento. É bíblico, é mandamento divino. Então é coisa séria para nós. Ele fala, ela indagou isso. Disse Maria, o anjo, como se fala isso? No 35. E respondendo o anjo, disse, deixa eu virar aqui a minha página, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este está o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Qual foi a resposta de Maria? 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua. Ela fez o que, irmãos? Respeitou a palavra de Deus. Ela temeu ali. Quando ela viu que o anjo estava trazendo aquela nova, era a direção de Deus, ela só falou: eis aqui a tua serva, Senhor.
Cumpre a minha tua vontade. É o que nós temos que fazer. Você ouviu a palavra, ouviu Deus falar, que entre o temor, que possa haver um respeito, a pessoa possa ficar ali, pasmada com aquilo que Deus fala. Senhor, eis-me aqui, olha, eu estou aqui para fazer a tua vontade, mas tem que haver um exame. Deus, será que eu estou respeitando a tua palavra? Será que quando o Senhor tenha realmente falado, eu tenho me colocado à tua disposição, ou tenho feito a minha vontade? A Maria, irmãos, você pode ver depois lá em Mateus capítulo 1, ela colocou muita coisa em risco. A pessoa que era, vamos colocar assim, era casada, pega em adultério naquela época, ela era morta apedrejada. Pastor, mas no caso dela, onde que está isso? Imagina uma pessoa, passa um mês, de repente começa a aparecer a barriga, ela não tinha ainda relacionamento conjugal com seu marido, estava sendo preparada para o casamento, desposada. As pessoas falam o quê? Mas você está... Mas quem é o marido? Mas você não estava se preparando para casar? É, que o Espírito Santo veio. Alguém acredita nela? Estava colocando em risco a sua vida, a sua reputação. Ela simplesmente aceitou aquele desafio, não se importou o que as pessoas iriam falar. Às vezes a pessoa tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. Misericórdia. E Jesus disse que aquele que tem vergonha de mim, teria vergonha dele também. A pessoa tem vergonha de falar do amor de Jesus, ou quando tem um compromisso, não está mais assumindo aquele compromisso que Deus traz para ela. Não está mais respeitando outrora como respeitava antes. Faz muitas vezes do jeito dela. Por isso que tem que haver esse avivamento. Jesus, me ajuda a respeitar novamente a tua palavra, a obedecer completamente a tua vontade, a me submeter ao que o Senhor quer para mim, que eu sei que o teu plano para mim são planos de paz, são os melhores, é o perfeito. Ela poderia recusar aquela situação. Volta a falar, Mateus capítulo 1, se você olhar lá, quando José soube que ela estava grávida, José falou, mas espera aí, eu não conhecia, como que ela está grávida? A Bíblia diz que esse homem tentou no coração, eu vou conversar com Maria, pode ver lá depois, e vou deixar Maria lá de lado, por respeito, não vou defamar não. Isso é bonito, irmão, a pessoa não tem que defamar, não tem que sair espalhando o pecado de ninguém não. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele encobre toda a transgressão, ele tem que orar por ela, não sair divulgando o pecado de alguém. Então, ele imaginava que ela tivesse feito isso, de repente, tido uma fraqueza, feito errado lá fora, então ele tentou no coração, vou deixar Maria lá e deixa eu viver a minha vida, porque, poxa, eu acho que ela me traiu. Aí veio o anjo novamente em sonho com ele e falou, ô José, pode receber Maria, porque aquilo é fruto de Deus, é fruto do Espírito Santo. Aí abriu o coração dele, abriu o entendimento, e ele também respeitou aquela palavra e recebeu a sua esposa. Observa isso, esse detalhe. Esta mulher foi corajosa em respeitar a palavra, em realmente obedecer o que Deus fala. Amigo, abra teus olhos. Passe hoje a ter esse temor de Deus, a realmente respeitar o que Deus fala, em ser fiel no seu dízimo, que é mandamento, na sua oferta, na sua conduta. Você que está guardando mágoa no coração ainda, respeitar é você perdoar esta pessoa, é esquecer o passado que ela tem talvez sido má contigo lá no passado, mas você como homem de Deus, como uma mulher de Deus, se colocar como uma nova criatura e perdoar, porque Deus disse que é perdoando que se perdoa. É orar pelo seu inimigo, pelo seu amigo, é fazer a diferença a qual Deus quer que você, que eu, que nós realmente sejamos em nome de Jesus. Ela disse, novamente aqui, o 38, disse então Maria, eis aqui a tua serva. Você pode falar isso? Quando você ouve a palavra, você pode falar, Senhor, eis-me aqui teu servo? Eis-me aqui a tua serva? Será que eu posso falar isso? Será que eu estou tendo esse temor? Será que eu estou respeitando realmente a palavra a chegar a essa posição? Eis aqui, então diz, eis aqui, aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo foi embora, poxa, essa aí é serva de Deus.
Esta aí faz a vontade do Pai. É isso que nós temos que fazer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Onde nós começamos? Ora, passa, a gente nem vê, né, irmãos? Misericórdia. Então ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Você tem ouvido a palavra, você tem temido? Tem respeitado? É isso que Deus quer. Deus quer que possamos, irmãos, respeitar mais o que Ele fala. Deus quer que sejamos aquilo que o plano dele é perfeito para nós. Respeita mais. Receba Ele como Senhor da tua vida, como Maria recebeu. Receba agora. Para de brincar com as coisas de Deus. Maria foi uma pessoa excelente. Tem pessoas que falam que o crente não gosta de Maria. Misericórdia, pelo contrário, nós amamos. Foi usada pelo Senhor Deus, foi serva de Deus, deu a cara, como diz o ditado, a capa, para receber o Filho do Senhor. Que atitude linda de Maria, maravilhosa. O Senhor Deus achou lindo a atitude daquela mulher. Mas quando da mesma forma contigo, meu irmão, minha irmãzinha, quando você obedece a palavra, quando entra esse temor, quando entra esse respeito, porque a palavra de Deus não é a palavra do homem, é a palavra que salva, que cura, que liberta, que faz a diferença, que faz o milagre e que supre todas as nossas necessidades. Então respeite essa palavra, dê reverência à palavra do Senhor. Aí ele completa: ó Senhor, respeitei a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica, a deixa conhecida. Então, se você está nessa fase, pastor, eu estou. Vamos fazer uma oração de avivamento. Domingo que vem vai ser especial aqui. Eu não quero que ninguém falte, irmãos. Que você possa clamar a unção de Deus. E principalmente quem estava mais afastado, pastor, eu de fato estava um pouco frio na fé. Mas eu vou buscar esse avivamento, acender novamente a chama do Espírito Santo na minha vida, e eu creio que eu serei realmente aquela pessoa que Deus espera que eu seja, em nome de Jesus. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. É ouvir a palavra e respeitar a palavra. Ouça, não seja aquela pessoa que ouve, mas não respeita, mas sim aquela que ouve e teme, respeita, pratica, em o nome de Jesus. Coloca a mão no coração, os olhos fechados. Pai, nós iremos nos preparar para a ceia, Deus. Pai, como é importante esse momento para a igreja. A importância, Deus, de comer do corpo, de beber do sangue, para termos parte com o Senhor. Quando ouvimos a tua voz e tememos a Deus, respeitamos a mesma, nos ajude a mim, ajude esse meu irmão, ajude essa minha irmã. Deus, quando ouvir a tua voz e temer completamente, ajuda-nos a estar de acordo com a tua palavra, a estar de acordo, meu Deus, com a tua vontade, e não somente fazer a nossa, mas sobre todas as coisas fazer a vontade do Senhor. Olha, Senhor, para nós com olhar de misericórdia e perdoa todos os momentos que falhamos, que pecamos, que não respeitamos a palavra do Senhor. E quantas vezes foram, ó Deus, os momentos que desrespeitamos a Ti, que não tememos a Tua presença em nosso dever e que fizemos o errado, o absurdo. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor, tudo de errado que temos feito. Queremos comer do corpo, queremos beber do sangue, queremos, ó Deus, ter mais comunhão contigo, mais compromisso com o Senhor. Nos ajude, olha para nós com teu olhar de amor, com teu olhar de misericórdia, e nos ajude a sempre estar temendo, respeitando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas bem forte, nosso Deus. Diga graças a Deus. Irmãos, guarde esse recado.